Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, parte 7, capítulo 32. Assim que o marido saiu, Isabel convidou a filha a acompanhá-la até a biblioteca. Logo que entraram, pediu-lhe que fechasse a porta. Ao ver Filomena encostar a porta, ela insistiu exasperada. Tranque a porta, Filomena. Precisamos conversar. A jovem obedeceu. Depois se sentou e concentrou a atenção na mãe. A lareira estava acesa e o silêncio na casa era total. Filomena tomava os últimos goles de chá quente, enquanto imaginava qual seria o motivo de tal discrição. Isabel puxou a cadeira para bem perto da filha e disse: "Quero que essa menina seja enviada o mais rápido possível a um convento, longe, bem longe daqui, e tenho ideia de como fazê-lo." Filomena continuava atenta. "Seu pai vai obrigar Ricardo a atendê-lo. Se pudermos comprovar que a menina é igual à mãe, que também é mentalmente perturbada." "E como vamos provar isso? Nem sabemos se ela apresenta o mesmo tipo de comportamento." "Não precisamos, Filomena. É inquestionável que convento fará bem não só a ela, como a nossa posição junto à igreja, pelo fato de colocarmos ao seu serviço mais um dos nossos. Cuidaremos para que Cíntia ocupe posição de destaque na igreja, e no futuro, adequadamente conduzida, ela igualmente será útil aos interesses da família. Até entenderá nossa atitude e nossa decisão. Se por alguma razão a mãe retornar, ela estará protegida e um dia haverá de nos agradecer. E o que pretende fazer? Quero que converse com Fernando, ele pode nos ajudar." "Não creio, mãe. Já tentei convencê-lo a colaborar, mas ele não concorda." "Disse isso? Praticamente. Não quer forçar a menina a nada. Acha que ela deve escolher o próprio destino. Não creio que possamos contar com Fernando." Isabel sorriu, enquanto acariciava os cabelos da filha. Depois dirigiu-se até a lareira e arrumou algumas brasas, juntando-as todas. Aí se virou para a filha e disse: "Ele também não tem escolha, Filomena. Use seu poder de persuasão." "Como assim, mãe?" "Diga-lhe que se não confirmar para Felipe que a menina tem problemas semelhantes aos da mãe, iremos tornar público que houve entre vocês dois." Filomena empalideceu e se levantou indignada. "Isso só irá comprometer a mim também, mãe. Faz muito tempo. Éramos jovens e não sabíamos o que estavam fazendo. Fernando apenas começava o seminário e ele nem queria." "Fui muito compreensiva com você, não, filha?" "Sim, muito." "Então, o que está esperando? Use seu poder de persuasão. Diga a ele que estou disposta a tornar público o que houve entre vocês." "Mãe, por favor, são lembranças dolorosas, não quero." "Perdoe-me, Filomena, mas não temos escolha. Só Fernando pode nos ajudar. Seu pai não sabe do que houve entre vocês e não precisa saber. Afinal, está tudo devidamente contornado. O orfanato esconde muitos atos ilícitos e tenho certeza de que Fernando não há de querer ver o seu passado publicamente exposto. O orfanato fechado e as pobres crianças na rua. Ele terá de nos ajudar, convença-o." "Mas, mãe..." Sem deixar que a filha terminasse, Isabel andou até a porta da biblioteca e destrancou-a. Antes de abri-la, sentenciou: "Você consegue, minha filha, empenhe-se. Ele não terá alternativa se não concordar. Não há outra opção. Ou concorda ou terá sua vida exposta." "E eu e a minha?" "Não, querida. Você saberá como impedir tamanho escândalo." Isabel não esperou que a filha dissesse mais nada. Saiu da biblioteca, fechando a porta. Filomena, sem saber o que fazer, murmurou com os dentes cerrados: "Megera desalmada." Ao sair, foi direto ao encontro do primo. Entretanto, chegando à paróquia, notou grande alvoroço. Foi informada de que o primo saíra muito cedo para o orfanato. Não obstante a vontade que teve de segui-lo até lá, Filomena não ousava colocar os pés novamente naquele lugar. Não queria ver as crianças. Deixou recado pedindo ao primo que fosse procurá-lo o mais breve possível e voltou para casa. No caminho, seu desejo era fugir, desaparecer. Naquele momento, sentia ódio da mãe, que mantinha absoluto domínio sobre ela. Já havia obrigado a tomar tantas atitudes contra sua vontade. Não conseguia libertar-se dela, de seu poder. Ao mesmo tempo em que discordava de muitas de suas atitudes,
Sentia fascínio por Isabel. Dentro da carruagem que a reconduzia à mansão, baixou a cabeça e chorou amargurada, profundamente ressentida. Em tudo buscava agradar a mãe, até naquilo que reprovava, e ela nunca ficava satisfeita. Agora tinha de remexer os dolorosos atos do passado. Quando chegou em casa, encontrou Cíntia tomando café. Olhou e nem sequer a cumprimentou. Subiu correndo para o quarto. Trancou a porta e deitou-se na cama, sem ânimo para nada. Ansiosa e angustiada por ter de falar com Fernando sobre o que sabia que lhe desagradaria muito. Filomena esperou o dia todo pelo primo, que não atendeu ao seu recado. No final da tarde, ela desceu as escadas, preparada para ir de novo atrás dele. Ao passar pela mãe, sussurrou: "Ele não estava. Vou lá outra vez." "Muito bem, aguardo boas notícias." Dessa vez, Filomena foi informada de que o primo estava em seu quarto. Bateu e virou a maçaneta tentando entrar, mas a porta fora trancada. Ela insistiu, batendo com mais força: "Fernando, sou eu. Não quero falar com ninguém, não me sinto bem. Por favor, preciso entrar. Hoje não. Vou à sua casa amanhã. É urgente, precisamos falar já." O rapaz exasperou-se do lado de dentro. "Não posso falar agora, Filomena, você não entende." "É problema sério, Fernando. Nosso futuro está em jogo, nosso passado." Fernando destrancou a porta e Filomena entrou rapidamente, tornando a trancá-la. "Está louca? Trancando a porta? Precisamos conversar." Perguntou ao ver o abatimento do primo. "O que você tem? Está doente?" "Estou doente da alma. Vamos sair daqui?" "Não quero comentários maldosos a nosso respeito." Levando a prima para o pátio interno, sentou-se e disse: "Fale, qual é o grande problema?" "Fernando, temos um grave assunto familiar a resolver." "Outro, você quer dizer? Parece que nossa família não anda muito bem, não é? Por que diz isso?" "Sinto que as coisas não vão tão bem como antes. Algo está mudando." "Você está nervoso. Leu os jornais de hoje? Viu a tremenda repercussão que está tendo a queima de livros? Houve até alguns comentários menos nobres sobre a festa, nossa tradicional festa." Filomena baixou a cabeça e disse: "Acho que as pessoas estão enlouquecendo. Opôs-se dessa forma à igreja e às suas decisões. As coisas estão mudando, Filomena. As pessoas estão mudando." Então, pensando, refletindo, raciocinando: "O que tem isso? Estamos fazendo o que é certo. Será? Fernando, o que há com você?" "Não sei. Acho que erramos, Filomena. Acho que estamos cometendo erros sobre erros. Sinto-me perdido e confuso. Já não tenho tanta certeza das decisões que tomei nos últimos anos. Tantas coisas me atormentam, inclusive nós. É sobre isso que vim conversar. E o que há para conversar? Nós precisamos colaborar com minha mãe mais uma vez." "E o que Dona Isabel quer desta vez?" "Ela só deseja o nosso bem, como sempre." "Será, Filomena? A mãe que induz a filha ao aborto quer mesmo o bem dela? Tenho refletido sobre isso às vezes. Você poderia ter morrido, Filomena. Como podemos nos submeter?" "Era para o nosso bem, Fernando. Somente para o nosso bem. E foi bom. Veja, você tem sua vida, seguindo sua vocação, e eu tenho a minha." Filomena não pôde continuar. "Vê, você também não tem tanta convicção de que fizemos o melhor. Éramos muito jovens, Fernando, inexperientes. O que mais poderíamos fazer? Criar um grande escândalo na família? E a igreja o que haveria de fazer? Não, minha mãe estava certa como está agora. Ela quer que Cíntia vá servir a Deus e a igreja e pede sua ajuda." Fernando se levantou e, andando de um lado para o outro, dizia: "De jeito nenhum. Desta vez não vou me envolver. Cíntia que deve escolher. Não, de modo algum vou participar de mais uma mentira. Minha mãe quer seu auxílio para que meu pai possa convencer Ricardo a autorizar. Você tem de cooperar, Fernando?" "Não, eu não vou colaborar com mais nenhum ato de autoritarismo de Dona Isabel. Não vou, já chega." Sentando-se, tomou as mãos de Filomena entre as suas e disse: "Não percebe, Filomena? Estamos nos tornando pessoas infelizes, tomando decisões sem amor, sem respeito, que estão nos levando à infelicidade. Não podemos continuar com isso. Não podemos tomar outras pessoas infelizes também. Já chega o que fizemos a Emily. Temos de parar com isso. Você pode até estar certo, mas não podemos fugir do nosso passado.
e ele nos alcançou neste momento. O que quer dizer? Temos de ajudar minha mãe, Fernando, ou o quê? Ela vai tornar público o nosso passado. Tia Isabel está blefando, Filomena não percebe? Acho que não. Então acha que ela vai manchar a própria família? Embora seja minha mãe, ela é capaz de nos prejudicar sim. É capaz de tudo para atingir seus objetivos. Não quero nem pensar em me dispor com minha mãe, Fernando. E ficaremos reféns dela pelo resto de nossas vidas? É isso que quer? Sempre ela pretende fazer algo, teremos de concordar ou então nossa vida será exposta? Qual é o tipo de vida que vamos ter, Filomena? Fernando abaixou a cabeça, buscando conter as lágrimas, enquanto Filomena também chorava. Ele tocou as mãos da prima com ternura e disse: Filomena, que tipo de vida já temos? Não somos felizes? Como poderemos ser da maneira como estamos seguindo? Por favor, Fernando, você precisa colaborar. Não é muito? É só dizer que de vez em quando a menina tem comportamentos estranhos com a mãe. É só isso que custa. Filomena, pelo amor de Deus, você não vê. Pelo que há de mais sagrado neste mundo, pelo amor que sentimos um pelo outro, não podemos continuar a mentir, a enganar. Não acha possível que ela seja parecida com a mãe? E se for, Filomena, e daí? Emily não nos fez nada. Filomena se levantou completamente atordoada e disse: Chega, não quero ouvir mais nenhuma palavra. Emily era uma ameaça, uma doente, uma possuída. Fizemos o que devia ser feito. Agimos corretamente. Minha mãe sempre quis preservar nossa família. Ela quer o melhor para todos nós. Se não quer ajudar, está bem. Não poderei impedir a fúria de minha mãe. Ela é poderosa demais, você sabe. Não sei o que será de mim, e muito menos de você. Ela é influente junto à igreja, e nem ouso imaginar as consequências disso para você. Estou confuso. Vejo o que está ocorrendo agora, após a queima daqueles livros. As pessoas estão revoltadas. Fala-se do espiritismo em toda parte, em todos os lugares. É só disso que se fala, Filomena. Estou apreensivo. Acho que as coisas não saíram como esperávamos. Acho que nada está saindo como desejávamos. Precisamos repensar nossas atitudes. Ela respirou fundo e considerou. Fernando, você está se deixando abalar e não está raciocinando com clareza. Nossa família após serve à igreja há séculos e continuaremos a fazê-lo, queira você ou não. Nós servimos a igreja ou nos servimos dela, Filomena? Como assim o que está dizendo? Mais nos servimos dela para os nossos próprios objetivos do que servimos a ela com sinceridade. Não é verdade? Claro que é. E é isso que está acontecendo outra vez. Tia Isabel quer livrar-se de Cíntia para livrar-se de Emily, porque não quer ninguém ameaçando seus planos, seu domínio, e usa a igreja. Usa, você entende? Fernando, que segurava firmemente os ombros da prima, agora sacudia para fazê-la despertar. Não é verdade? Não é verdade, ela repetia. Você sabe que é, você sabe. Filomena soltou-se do primo e correu para a saída. Por um instante se virou dizendo enquanto enxugava as lágrimas: Você vai se arrepender, Fernando. Sem esperar resposta, subiu na carruagem, que imediatamente partiu e desapareceu na estrada escura. Fernando não teve tempo de detê-la. Capítulo 33. Miguel acompanhou os amigos até a carruagem e, ao despedir-se, disse a Emily, com o carinho de um pai: Que Deus a abençoe, orientando suas decisões. Ficaremos sempre felizes em recebê-la. Envie-nos todas as mensagens que receber e as encaminharemos a Paris. Pelo teor das que já recebeu, é fácil constatar que um trabalho sério desponta de suas mãos. Como estou aprendendo, Miguel, sou apenas instrumento. Só que o instrumento precisa estar devidamente afinado e preparado, pelo que percebo. As vicissitudes em sua vida foram parte dessa preparação. Sinto que o momento do trabalho se aproxima. Como disse antes, sei que alguma tarefa me espera. E suspirando finalizou. Não sei o que será de minha vida daqui para frente. Tudo o que presenciei aqui, as convulsões que se intensificam, transformando pensamentos e atitudes que fazem perceber que o mundo está mudando. Não é apenas minha vida que está de cabeça para baixo. Tudo à minha volta parece uma mutação. Verdades antes assumidas como absolutas são revistas.
Muitos passam a compreender melhor o que até então era considerado diabólico. São investigados fenômenos dos quais, em período recente, se acreditava que todos deveriam manter distância. Indiscutivelmente, o mundo está mudando. Miguel sorriu, apreciando o amadurecimento da jovem, que começava a entender com mais clareza as circunstâncias que marcavam aquele momento. Depois de dar um abraço carinhoso em Jairo, Miguel tirou do bolso algumas folhas de papel dobradas e as entregou ao amigo, dizendo: "É uma mensagem de Lucrécia que recebi ontem à noite. Tem alguns recadinhos também para Emily. Ela está bem, Jairo, e espera que continue sendo forte." Após abraçá-lo outra vez, Jairo entrou na carruagem e Miguel disse, antes de se afastar: "Caso precise de ajuda em relação às investigações ou a qualquer outra questão, não hesite em nos avisar. Estaremos aqui para o que for necessário." Jairo sorriu, acenando para o amigo, que contemplava a carruagem e se distanciava. Quando não pôde mais divisá-lo, Jairo abriu os papéis que recebera e pôs-se a ler a singela carta que a esposa lhe enviara, rompendo pelas mãos de Miguel o muro que separava as duas dimensões da vida. Conforto e alegria o envolveram, e seguiu pela estrada sentindo na alma suave confiança. Emily, entretanto, não se sentia tão leve. Seus pensamentos se detinham nos últimos meses de sua vida e no quanto ela havia mudado. Pensava na filha, no marido, nos pais e irmãos. Lembrava-se de Lucrécia e se espantava com a força daquela mulher. Depois pensava no futuro e em como deveria conduzir sua vida, o que fazer, como resolver seus problemas, e assim, mergulhada nas preocupações sobre o que lhe reservava o futuro, esteve pensativa e silenciosa por toda a viagem, que durou mais de 8 horas. Já era noite quando desceram da carruagem em Bilbao. Jairo pediu a Emily que o aguardasse enquanto comprava os tickets para o último trecho da viagem. Ela procurou ocultar-se dos transeuntes atrás da carruagem. Depois de algum tempo, começou a ficar inquieta. Jairo estava demorando demais. Ela foi ficando impaciente, porém sabia que deveria esperar sem se expor. De onde estava, podia ver fotos suas estampadas em cartazes, colados na parede externa do prédio, no qual Jairo entrara para comprar os tickets. Finalmente, depois de longa espera, viu o amigo saindo em sua direção. Seu semblante era de apreensão e ansiedade. Antes que ela tivesse tempo de formular qualquer raciocínio, percebeu que logo atrás de Jairo vinha Pimentel, o delegado, que investigava o seu desaparecimento. Ela estremeceu e gelou, mas procurou manter a calma e o controle. Jairo aproximou-se devagar, tentando dar-lhe tempo para se preparar. Assim que chegou bem perto, Pimentel afirmou: "Muito bem, moço. Terá de prosseguir a viagem sozinho. Seu tio vai ficar detido. Eu avisei que não se ausentasse da cidade. Tivemos solicitação para acelerar as investigações e já era nossa principal testemunha. Desde que sua esposa morreu, encarregaram-me de interrogá-lo outra vez. Surgiram novas questões e ele não estava. Assim, tenho ordem de prendê-lo. Deverá permanecer detido até a conclusão das investigações. Afinal, deu proteção a uma fugitiva assassina e desequilibrada." Ouvindo o delegado falar dela daquela maneira, Emily ameaçou responder, dando um passo à frente. Jairo, atento, impediu o que ela estava a ponto de fazer, segurando seu braço e dizendo: "Não se preocupe comigo, eu ficarei bem. Agora vá, cuide dos meus negócios enquanto estiver por aqui, pois para isto você veio, para ajudar-me com meu trabalho. Seu pai o enviou para me auxiliar, e o que precisa agora é que cuide dos negócios por mim." Tirando do bolso a carta que Miguel lhe entregara, colocou-a nas mãos de Emily e acrescentou: "Aqui está o que fomos buscar em Barcelona. Entregue ao Sandoval. Ele está esperando para fecharmos os termos da negociação nos meses de alta produção." Colocando a carta nas mãos de Emily, Jairo as apertou com muita força, como a pedir calma e confiança, enquanto depositava nelas os tickets que acabara de comprar. Emily ficou paralisada vendo Pimentel e Jairo descerem a rua em direção à prisão. Teve o impulso de correr até o delegado e se entregar, revelando toda a verdade. Por outro lado, ainda sentiu o aperto das mãos de Jairo nas suas, como a orientá-la nada a fazer. Ela nem se deu conta do tempo que ficou ali parada,
indecisa. Mesmo depois de Pimentel e Jairo desaparecerem, ela continuou parada sem ação. Só quando sentiu alguém tocá-la e falar com ela foi que despertou do entorpecimento. Era o cocheiro da carruagem, que a sacudia pelo braço. Moço, moço, a carruagem vai partir, vamos, moço. Emily acompanhou o homem, que guardou a pequena mala de Jairo e assim que todos se acomodaram, partiu rumo à vila. Durante a curta viagem, angustiada, sem saber como deveria agir. Ao descer da carruagem próximo à encosta, Emily ficou parada, observando o carro desaparecer. Virou-se então para a pequena trilha que dava na praia e na casinha de Lucrécia. Sem saber o que fazer, sentou-se sob o céu estrelado e chorou sentida. Depois de algum tempo, enxugou as lágrimas e foi para o penhasco, onde meses antes Lucrécia a encontrara. Aproximou-se da beira do penhasco, sentindo o vento gelado que vinha do oceano. Olhou o céu e o mar, bem como as fracas luzes ao longe, na pequena vila de pescadores. Sentou-se e ficou a contemplar a beleza do cenário, oprimida pela situação, entristecida pela prisão de Jairo e sem saber o que fazer de sua vida. Entretanto, ali, diante da amplidão do céu e da beleza majestosa do mar, pensou na grandeza e na sabedoria infinita de Deus. Mais uma vez, tudo o que tinha vivido passou pela sua mente, e ela baixou a cabeça. Entre lágrimas, orou agradecendo ao Criador pela oportunidade da vida e pediu que a guiasse, como fizera até aquele momento. Novas forças brotaram em seu coração, e ela se deixou envolver por elas. Levantou-se resoluta e desceu a trilha que levava à praia. Ao chegar na cabana, Emily sorriu, feliz em rever a casa de Lucrécia. Guardou as roupas que estavam na mala de Jairo e se deitou. Ao despertar pela manhã, sabia exatamente o que deveria fazer. Lá pelo meio-dia foi para a casa de Sara. Apesar das circunstâncias, reencontrar aqueles amigos foi uma grande alegria. Contou-lhes em detalhes tudo o que se passara em Barcelona e como o que parecia um desastre se transformava em uma grande oportunidade para o avanço do espiritismo. À noite acompanhou a família à reunião de estudos e ali narrou a todos o que presenciara em sua viagem, além de informá-los sobre a prisão de Jairo. Ao se despedir dos amigos, Emily abraçou-os com extremado carinho, especialmente Sara. Embora seu coração estivesse dolorido e seu ânimo abatido, a sensação de cumprimento do dever a mantinha firme para o que pretendia fazer. Voltou para a pequena casa e adormeceu serenamente. Na manhã seguinte, antes mesmo que o sol raiasse, ela se levantou e, com o Novo Testamento nas mãos, sentada diante da janela da cozinha, de onde podia ver o mar, leu, chorou e orou, pedindo a Deus proteção e alento para o que sabia que deveria fazer. Já não tinha dúvidas. Enquanto orava, imensa alegria invadiu seu coração, deixando-a ainda mais determinada. Quando terminou, foi até o lugar onde guardava os livros e pegou o livro dos Espíritos. Depois foi ao quarto e trocou a calça e a camisa masculinas que usava por um vestido que pertencera a Lucrécia. Ajustou ao corpo, pois as medidas eram bem maiores do que as suas. Colocou por fim um pesado casaco e com os 2 livros nas mãos saiu trancando a porta. Apesar de agasalhada, subiu a encosta com dificuldade, sentindo o forte vento a gelar-lhe os pés, as mãos, o rosto, o corpo inteiro. Percebeu que o ar parecia mais pesado, como se oferecesse resistência concreta à sua caminhada. O frio se intensificava cada vez mais no outono, e naquela manhã estava particularmente gélida. Sem olhar para trás, Emily chegou ao topo da encosta e aguardou pela carruagem que por ali passava regularmente e a levaria à província. A condução logo apareceu e a jovem partiu. Ao se aproximar da cidade, Emily tinha o coração descompassado. Reconhecia que não estava procedendo de modo racional, mas era compelida a obedecer ao sentimento de dever para com Jairo e Lucrécia. Sabia que as consequências de sua decisão eram imprevisíveis e, ao mesmo tempo, pensava que nada mais a deteria. O carro parou e a moça desceu devagar. Caminhando pela rua, notava os olhares curiosos sobre ela. Lembrou-se do dia em que fugira do sanatório e fora alvo de igualdade e curiosidade, só que desta vez
ajeitou de leve os curtos cabelos e, levantando a cabeça com determinação, mirou a rua que a levaria à cadeia e avançou com passos firmes. À medida que se acercava do antigo prédio que abrigava a delegacia e a cadeia, mais acelerado batia o seu coração. Observava a construção e, de alguma forma, lhe parecia conhecê-la, muito embora nunca tivesse posto os pés naquele prédio. Mas a impressão de que já estivera ali crescia. Era como se algo em sua mente despertasse enquanto caminhava na direção do prédio. Diante da porta de entrada parou. Sentia como se tivesse vivido tudo aquilo antes e soubesse exatamente o que aconteceria a seguir, inclusive quem seria a pessoa que atenderia. Permanecia envolvida pelas emoções quando subitamente a porta se abriu. Pimentel assustou-se ao ver a jovem e indagou, reconhecendo-a como sobrinho de Jairo. O que é isso? O que quer aqui? O que faz vestindo essas roupas? Emily, como se despertasse, entrou na delegacia dizendo: preciso falar com o senhor, com licença. Perplexo, Pimentel afastou-se para a jovem passar. Emily entrou na sala e, olhando para o delegado, pediu: se for possível, gostaria de ver Jairo, por favor. Pimentel acompanhou-o calado até a cela. Ao vê-la, Jairo levantou-se e disse, em tom de reprovação: o que está fazendo aqui? Deveria estar cuidando do pescado. Emily sorriu, ignorando a reprimenda. Como está, Jairo? Eles estão cuidando bem de você? Estou bem. Não tem com que se preocupar. Volte e cuide de tudo. O tom de voz era quase suplicante, porém Emily estava decidida. Voltando-se para Pimentel, que a observava sem nada entender, disse: muito bem, senhor Pimentel. Pode soltar Jairo. O que está acontecendo aqui? Você não era mudo? Alheio às perguntas de Pimentel, ela prosseguiu: ele não precisa ficar na prisão. Não tem mais nada para responder e o senhor nada mais tem a investigar. Aqui estou eu, Emily de Bourbon e Valença, à sua disposição para ser inquirida, contanto que solte Jairo imediatamente. Surpreso, Pimentel pegou o papel com a fotografia e, olhando para a jovem à sua frente, disse: Emily, estou um pouco diferente, é verdade? Minha nova vida, as novas responsabilidades e necessidades me obrigaram a mudar algumas coisas, mas sou eu mesma, pode ter certeza. E, permanecendo em pé diante de Pimentel, aduziu: solte, Jairo, e responderei a todas as suas perguntas, e mais, farei tudo o que quiser para cooperar. Poderá dizer que foi o senhor que me descobriu e me prendeu. Pimentel, compreendendo bem que Emily falava sobre o dinheiro oferecido por ela, pela sua captura ou por informações que levassem até ela, disse, procurando controlar o espanto: por que está fazendo isso? Lucrécia salvou minha vida. Assim que melhorei, parti. Quando soube de sua morte, retornei preocupada com Jairo e me ofereci para ajudá-lo. É o mínimo que devo àqueles que se arriscaram tanto por minha causa e tanto me ensinaram. É meu dever e quero cumpri-lo. E, estendendo os braços unidos na direção do delegado: aqui estou, quer algemar-me? Pareço perigosa, senhor. Não creio ser necessário algemá-la. Quanto a soltar Jairo, ele deve responder por dar proteção a uma. Ele e Lucrécia não sabiam quem eu era. Souberam apenas quando o médico me atendeu. Logo em seguida parti sem lhes dar tempo de tomar qualquer atitude. São pessoas simples, estrangeiros. Se o soltar, delegado, vou cooperar em tudo. Pimentel olhou para a jovem por alguns instantes, tentando perscrutar-lhe as intenções. Ela o incentivou. Não acha que é uma boa troca? Pimentel refletiu andando pela sala e então, pegando na gaveta da mesa um molho de chaves, disse: muito bem, vou soltá-lo. Se você não cooperar, mando prendê-lo novamente. Está combinado. Jairo ouviu a conversa. Pimentel abriu a cela dizendo: pode ir, por hora está livre, mas insisto que não se ausente da cidade. Emily aproximou-se e disse: poderei responder a todas as perguntas, delegado. Deixe Jairo sossegado, por favor. Jairo saiu da cela devagar e perguntou: por que fez isso, Emily? Ela, abraçando-o carinhosamente, explicou: chegou a hora. Não posso me ocultar para sempre, e sinto que o momento da verdade é agora. Preciso esclarecer os fatos que me envolvem para poder prosseguir. Enquanto estiver escondida, não saberei exatamente para onde dirigir meus esforços, ao passo que, estando livre, com tudo claro,
Fico preparada para retomar o controle de meu próprio destino. Vocês me ajudaram muito, Jairo, e jamais poderei retribuir tanto carinho. Jairo tinha os olhos marejados. Emily pediu: Não se preocupe, querido irmão. A verdade haverá de triunfar. Hoje, mais do que nunca, acredito nisso. Deus estará me amparando. Estou pronta, acredite. Ajude-me orando por mim, mas não se entristeça. Dê-me a força de que eu necessito. Sem poder discordar, Jairo apenas respondeu: Que Deus a abençoe, Emily. Abraçaram-se mais uma vez em despedida. Pimentel devolveu ao Jairo seus poucos pertences e o acompanhou até a porta. Assim que ele saiu, o delegado se virou para Emily, que entrara na cela que o amigo acabara de desocupar e esperava sentada na cama serenamente. Ele trancou a porta dizendo: Vou informar aos seus familiares que a encontrei. Quando voltar, quero que responda algumas perguntas. Conforme disse, vou cooperar em tudo, delegado. Ainda mal podendo acreditar que tinha Emily nas mãos, Pimentel adentrou o casarão e retornou com um auxiliar, que foi até a cela observar a jovem recém-chegada. Depois de dar algumas orientações, o delegado finalizou: Não deixe ninguém entrar aqui enquanto eu estiver fora, entendeu? Acho que todos ignoram sua presença aqui e quero que permaneça em sigilo até minha volta. Só então vamos decidir se aguardamos os familiares ou se tornamos o fato público imediatamente. Cerca de 1 hora mais tarde, Pimentel voltou satisfeito. Depois de pendurar o chapéu e a capa, virou-se para o auxiliar. Pronto. Enviei um mensageiro a Barcelona. Creio que amanhã, no mais tardar, alguém da família estará aqui. Enquanto o rapaz o observava em silêncio, Pimentel se ajeitou confortavelmente na cadeira e, pegando papel e pena, escreveu longo texto, contando ao seu modo como chegar até a fugitiva. Tão logo terminou, foi até a cela. Ele entregou-lhe o papel dizendo: É dessa forma que quero comunicar sua captura. Emily leu o texto, depois sorriu ligeiramente e assentiu. Por mim tudo bem. Não me importo com o que está afirmando, desde que não prejudique Jairo. Pelo que vejo, está isentando de qualquer responsabilidade. Por mim está ótimo. Sustento sua história. Excelente. Assim vamos nos dar muito bem. Depois passou a carta ao auxiliar e disse: Agora quero que vá até o jornal e entregue essas informações ao Lucas. Ele está ansioso por uma grande matéria. Amanhã os principais jornais da região já terão a notícia. Vá depressa. O assistente de Pimentel saiu e ele então, abrindo a porta da cela, pediu a Emily que o acompanhasse a outra sala. Venha, preciso muito conversar com você. Emily seguia pouco adiante do delegado. Entraram por um longo corredor e a moça começou a se sentir angustiada. Quando chegaram à imponente porta de madeira maciça, escura e pesada, Pimentel disse: É aqui. Emily, ao invés de abrir a porta, tocou a madeira com uma das mãos e falou: Que porta pesada! Parece-me tão familiar. Meu Deus, que vertigem! Acho que vou. Pimentel segurou-a batendo de leve em seu rosto, mas ela desmaiou. Ele a carregou para dentro e acomodou em uma das grandes cadeiras, igualmente de madeira maciça, ao redor de uma mesa retangular. Pegou um jarro com água que havia sobre a mesa e a despejou na cabeça de Emily, que despertou assustada. O que houve? Parece que desmaiou. Foi algum truque? Buscando se reequilibrar, Emily retrucou. Não há truque algum, foi uma vertigem. Sentiu-se prolongado silêncio. Por fim, Pimentel sentou-se à cabeceira da mesa e disse: Muito bem, quero que me conte tudo. Tudo o que aconteceu desde que fugiu do sanatório, detalhe por detalhe. Emily pôs-se a narrar suas experiências no sanatório, o jeito como fugir andando a esmo pelas estreitas ruelas de Bilbao. Depois a tentativa de suicídio. Emocionou-se muito a contar, com a voz da filha a salvara, sem se estender em pormenores, temerosa de que o delegado a julgasse insana. Queria estar no controle de si mesma, tanto quanto pudesse. Quando ela terminou, após quase 2 horas de relato, Pimentel levantou-se e caminhou de um lado ao outro da sala. Daí retornou, sentou-se e ordenou, de novo, tudo outra vez com todos os detalhes. Mas acabei de narrar tudo, estou cansada. Quero ouvir outra vez. Emily respirou profundamente, buscando concentrar-se, e reiniciou a narrativa. Quase ao final da tarde, extenuada, concluiu pela segunda vez sua história.
Pimentel pediu que servissem algo para comerem. Enquanto comiam, Emily examinava atentamente a sala sem janelas, escura e sombria, com uma pequena porta lateral. Afirmou então a Pimentel: "Este lugar me parece familiar, apesar de nunca o ter visitado antes. Dizem que há fantasmas por aqui. Por que o que tem este lugar? Não sabe? Não. Era uma antiga prisão utilizada pela igreja durante a Inquisição para interrogar os acusados. Atrás daquela porta ficava a sala para onde eram levados os mais relutantes." Emily estremeceu ao compreender que, de algum modo e por alguma razão, ela conhecia muito bem aquele prédio. Capítulo 34. Terminada a leve refeição, Pimentel disse, saindo da mesa: "Por hoje chega. Creio que a senhora cooperou bastante, e agora tenho todas as informações de que necessito para finalizar meu relatório e entregar o caso amanhã." Emily olhou sem entender, e ele acrescentou: "O melhor a fazer é descansar. Amanhã será um dia agitado. Creio que seus parentes virão para levá-la. Certamente será um dia estafante." Buscando controlar-se, mas sentindo o coração acelerado, Emily quis saber: "O senhor me interrogou 2 vezes. Esteve comigo durante todo o dia. Qual sua conclusão? Ainda acha que sou louco ou assassina?" Pimentel olhou e disse sério: "O que acha ou deixo de achar pouco importa. A família de seu marido é muito poderosa e conduz, junto ao poder público de Barcelona, extenso processo contra a senhora. Minha função neste caso foi localizá-la, obedecendo às ordens de meus superiores hierárquicos. Sendo assim, minha opinião sequer será ouvida. Cumpri as ordens e isso me será benéfico. Infelizmente, nada mais posso fazer, mesmo que eu deseje. Seja como for, eu insisto, delegado. Qual é sua opinião pessoal? O que o senhor percebeu durante o tempo em que esteve comigo?" Sem responder, Pimentel puxou a cadeira de Emily, ajudando-a a se levantar. Acompanhou até a pesada porta e a seguiu rumo à cela. Emily igualmente mantinha-se calada, sentindo o coração opresso e inquieto. Depois de fechar a cela, quando já passava pela porta que separava sua sala do corredor, onde se alojavam os presos, e disse: "Não notei na senhora nada que a pudesse desabonar." Antes que Emily tivesse condição de falar qualquer coisa, ele fechou a porta atrás de si. Emily sentiu-se envolvida por receios e dúvidas. Ainda que ouvisse os transeuntes na rua, à medida que a noite ia chegando, maior se fazia o silêncio. Ela então foi quase subjugada pelas pesadas sensações de medo e angústia. Temia pelo dia seguinte, pois sabia que ninguém a poderia amparar naquela hora. Seus amigos não teriam poder para livrá-la. Estava só. Percebeu que os antigos receios, inseguranças e ressentimentos começavam a querer dominá-la. Olhou então para o pequeno exemplar do Novo Testamento que repousava sobre a cama. Pegou-o, abriu ao acaso. Leu os 3 últimos capítulos do Evangelho segundo Lucas, que contavam em pormenores o martírio de Jesus, nas mãos de seu próprio povo e nas dos romanos. Comovida, leu o trecho que relata o momento de sua morte e a gloriosa ressurreição. Fechou o livro e apertou contra o peito, suspirando fundo. Sentiu-se fortalecida ao pensar que o mestre por excelência, o enviado de Deus, puro e pleno de amor, havia sofrido todo tipo de agressões e violências. Ele havia sido realmente injustiçado pela maldade humana e, a despeito de tudo, tivera forças para se manter confiante no Pai, suportando o sofrimento até o final e nos legando a maior de todas as lições. Se houvesse hesitado, se tivesse permitido que o medo, a dificuldade o impedissem de cumprir a missão para a qual fora enviado, a história humana seria outra. Pensando em Jesus, Emily se esticou na cama dura e desconfortável, ajeitou-se quanto pôde e, recordando as palavras de Pimentel sobre como seria o dia seguinte, procurou serenar as emoções e dormir. Aos poucos sua mente se acalmou e ela sentiu pesada sonolência. Estava quase adormecendo quando ouviu forte rumor de vozes que se aproximavam da cela. Eram gargalhadas estrondosas. Emily sentou-se na cama, ainda meio atordoada. Viu então figuras apavorantes junto à cela. Eram 2 homens e 2 mulheres de aparência aterradora, vestidos com farrapos que lembravam trajes antigos. Um deles balançou a porta como se quisesse entrar.
Emily, assustada, disse: "A porta está trancada. Quem são vocês?" Exibindo largo e tenebroso sorriso, a criatura zombou: "Não seja idiota. Podemos entrar em quase todos os lugares. Se não conseguimos entrar em sua cela, não importa. Continuaremos a nos divertir a meia distância, já que você estupidamente facilitou. Concluiremos mais depressa aquilo que começamos. Quem são vocês? O que querem comigo?" Horrorizada, Emily se perguntava como aquelas pessoas naquelas condições haviam podido entrar no prédio. Contudo, estava incapaz de raciocinar com clareza. Uma das mulheres disse: "Como se sente de novo neste lugar, só que desta vez ocupando o outro lado de vítima? É terrível, não? Injustiçada, acusada de algo que não cometeu. Vê como é desesperador. Espero que sofra muito, muito mesmo. Pensa que se tornou melhor por ter se associado a esses que dizem querer ajudar? Você não é como eles, nem de longe. Seus amigos e muitos deles se julgam melhores do que de fato são. De qualquer forma, não poderão ajudá-la. Não agora. Você está totalmente à nossa mercê. Finalmente faremos justiça." Emily, embora com os pensamentos vindos em avalanche e as emoções descontroladas, acabou por perceber o que acontecia e disse: "Quem são vocês? Por que querem me destruir? São os espíritos que vêm me perseguindo há muito tempo, não?" Dessa vez foi a outra entidade feminina que respondeu: "Será que enfim nos reconhece? Pensou que se escondendo nessa nova vida, nesse corpo, com esse jeitinho de boazinha, poderia livrar-se de nós? Sabemos muito bem quem você é e vai pagar pelos crimes que cometeu." Emily se calou e, no esforço imenso, pediu mentalmente a Deus que a ajudasse. Depois perguntou: "O que querem de mim?" "Que pague pelo que fez, cada dor, cada sofrimento que causou, que pague em dobro." Sem esperar que a mulher terminasse, um dos homens disse: "Gosta de sua cela? Ela é bem melhor do que os lugares aos quais enviava suas vítimas." Emily, oração, pedia socorro a Deus. As 4 entidades continuavam com provocações e ameaças, dizendo como a fariam sofrer daquele momento em diante. Lançavam-lhe todo tipo de impropérios e acusações, porém ela se mantinha quieta, fitando-os e orando em pensamento. Incomodado com seu silêncio mais agressivo, disse: "Pois bem, agora prefere calar? Não vai implorar por piedade e misericórdia como fizemos?" "Só posso dizer-lhe que a justiça pertence a Deus, meu irmão." Respondeu Emily, lembrando-se de algumas experiências que tivera em seu núcleo de estudos com espíritos vingativos. "Justiça? Não ouse pronunciar essa palavra. Quem entende você de justiça, pois vai pagar. Você nunca se livrará de nós." E virando-se para os outros, chamou: "Vamos, temos de concluir nossos planos em relação a Cíntia." Ao ouvir o nome da filha, Emily estremeceu e, sem possibilidade de se controlar, disse: "O que querem com ela é só uma menina. É a mim que querem destruir, não é? Dupla satisfação. Destruindo as duas, temos a vingança completa." "Não, por favor. Não faça mal à minha filha, por favor." Vendo-a suplicar, uma das mulheres disse: "Até que enfim implora por piedade, nem que seja pela filha." Olhando para o que parecia liderar o grupo, aduziu: "Acho que devemos incrementar nossos planos para com a menina. Isolá-la num convento é pouco. Pensemos em algo mais interessante." Emily caiu em pranto, não conseguindo mais se conter. Percebeu o olhar de ódio e ressentimento daqueles espíritos e temeu pela filha, de quem não poderia cuidar. Ao vê-la em desespero, o líder disse: "Vamos, temos inúmeras providências a tomar." E suas imagens se desfizeram diante dos olhos de Emily, que sentada na cama chorava aflita. O guarda, que ficava na outra sala, entrou espantado. "O que foi? Sente-se mal." Emily se limitou a menear a cabeça negativamente. Chorou oculto, na ânsia de compreender o que aquelas entidades lhe haviam dito. Sem ter noção exata das razões de tal perseguição, sabia pelos conhecimentos espíritas adquiridos que as tristes criaturas lhe cobravam algo referente ao pretérito. Estava consciente disso e sentia a culpa brotar em sua alma. Mal podia encará-los, não só pelo estado em que se apresentavam, como por ter contribuído para que chegassem a ele, e apenas repetia baixinho: "Meu Deus, me ajude e me perdoe. Ampare-me nesta hora em que devo passar por esta prova.
Sei que no passado agi contra suas leis perfeitas e por isso agora me encontro nesta situação. Proteja-me, eu peço, dê-me forças. Era quase dia quando por fim adormeceu. Mal amanhecera e Filomena já descia a escadaria de mármore italiano. Andava ansiosa de um lado para o outro, sabendo que tinha de falar com a mãe, dar-lhe uma resposta sobre o encontro com Fernando. Ela tentara evitar aquela conversa, mas a mãe insistia e cobrava uma definição, ameaçando-a e também ao primo. Filomena foi até a cozinha, o que raramente fazia, e disse áspera: "Sirvam-me já o café." Voltou à mesa e sentou-se. Estava exausta e odiava a sobrinha, que a colocara naquela situação. Sentia-se igualmente indignada com Emily, por ter se intrometido naquela família, onde não era bem recebida. Distraiu-se com os próprios receios e nem notou a serviçal que, postada ao seu lado, dizia: "Senhora Filomena, um mensageiro." Senhora Filomena foi tirada de seus pensamentos pela voz de Isabel, que descia as escadas. "Pelo amor de Deus, Filomena, acorde. Se queria dormir, deveria ter ficado na cama. Olha o mensageiro." Filomena se levantou e arrancou a carta das mãos do rapaz. Ele disse: "Vim de Bilbao. Cheguei ontem à noite, com orientação de trazer a carta hoje pela manhã. É urgente, diz respeito à mulher desaparecida." Quando Filomena ia abrir a carta, a mãe tirou-a de suas mãos e leu. Depois disse sorrindo: "Finalmente acharam esses incompetentes. Demoraram quase 10 meses e enfim a encontraram." Olhando para o mensageiro, ordenou: "Acompanhe-me. Vou escrever a resposta e você a leva imediatamente. Quero essa mulher na prisão, desta vez uma prisão de fato e não um hospício." Foi até a biblioteca e redigiu breve carta, que entregou ao mensageiro. Ao sair, toparam com Ricardo, que ofegante perguntou: "Ela foi localizada?" Isabel respondeu: "Está na cadeia em Bilbao. Já escrevi uma carta ao delegado dando instruções. Creio que devemos ir com o delegado de Barcelona, responsável pelo caso. Assim evitaremos qualquer inconveniente." E olhando para o mensageiro disse: "Vá depressa, quero que chegue antes de nós para preparar o caminho. E reforce para esse tal Pimentel que não quer uma palavra na imprensa. Se ele se antecipar, vai perder a recompensa, da qual, aliás, faz tanta questão. Agora vá." O rapaz já ia sair quando Ricardo segurou pelo braço e perguntou: "Como ela está? Está bem? Está doente?" "Eu não a vi, senhor, ninguém a viu. O delegado trancou-a na cadeia. E por mais que pedíssemos, não deixou ninguém se aproximar. Disse que a família não ia querer." "Esperto esse Pimentel", disse Filomena. "Vá depressa", insistiu Isabel. Ricardo, visivelmente alterado, soltou o braço do jovem, que num instante se pôs a caminho. Depois sentou-se à mesa desolado. Sentiu as forças desaparecerem. A mãe terminou rápido o café e todos se dirigiram à biblioteca para definir o que fariam. Ricardo, sentado quieto, ouvia a opinião dos demais. Dom Felipe deu seu parecer e Isabel foi taxativa. "Devemos mandá-la para uma prisão de alta segurança. Assim ela não conseguirá mais fugir." Ao que Ricardo interveio: "Mãe, ela não cometeu nenhum crime, está doente. Como mandá-la para uma prisão comum? Ela não matou você e Cíntia por um triz. Não vamos começar tudo isso outra vez." "Aceitei enviá-la para o sanatório, porque lá poderia ter uma chance. Quanto a trancá-la numa prisão comum, eu não concordo." "E se ela fugir de novo, Ricardo, o que faremos? E se atacar alguém no sanatório, poderá piorar ainda mais a própria situação." "Não importa, não concordarei. Ela não é criminosa. É somente uma pessoa desequilibrada." "Ricardo, talvez sua mãe tenha razão", disse Dom Felipe. "Não, pai. Não vou admitir que a prendam como uma assassina qualquer. Mas é o que ela é", interferiu Filomena. "Fique quieta, Filomena, não se meta em minha vida." "Você pensa que é todo poderoso, não é, Ricardo? Não sabe nem cuidar de sua vida, de sua família. Do que está falando? Escolheu uma mulher amaldiçoada para ser sua esposa. Tem uma filha que também é mentalmente perturbada." "O que foi que disse?" Filomena ergueu ainda mais o rosto e continuou: "Isso mesmo que ouviu. Cíntia, como a mãe, tem alucinações e sofre crises de desequilíbrio. É igualmente amaldiçoada." "Cale-se, Filomena. Você não sabe o que está dizendo." "Não me calo coisa nenhuma. Você acha que pode ter tudo o que quer, não é? Não segue regras, não acata normas e não pensa no bem desta família, pois não vai mais ser assim. Vamos mandá-la para o convento."
Filomena gritava descontrolada. Ricardo estava a ponto de estapeá-la, quando Isabel interveio. Acalme-se, Filomena, e sente-se. Sei que você sofre tentando proteger nossa família. E olhando para Dom Felipe, disse: Bem, senhor meu marido, creio que o seu poder de chefe desta casa está sendo contestado. Prevejo momentos difíceis para nossa família, e sua autoridade não for respeitada. Dom Felipe, vendo sua posição ameaçada diante da esposa, que sabia autoritária e enérgica, disse: Eu quero ver quem haverá de me desafiar. Sei o que é melhor para todos. Sou responsável, inclusive, pelo que acontece ao povo desta cidade. Nossa família sempre será referência de honra e de tradição. Iremos a Bilbo e veremos em que condições se encontra Emily. Dependendo de como estiver, seguirá direto para a prisão, ou a enviaremos de volta ao sanatório, com reforço da segurança. Quanto à menina, quero saber qual a prova de que ela é como a mãe. Foi Fernando quem me disse, papai, que ela tem atitudes estranhas como a mãe. Eu mesma presenciei vários comportamentos esquisitos da menina. Acho que precisa de ajuda e logo. Pois bem, ela irá para o convento. Não, pai, por favor, não faça isso, gritava Ricardo. Vai ser bom para ela, Ricardo. Ficará lá por um tempo e avaliaremos sua conduta. Se melhorar, poderá sair. Caso contrário, servirá à igreja e estará protegida do mal que a ronda. Não, pai, por favor. Ela é tudo o que me resta. Não faça isso. Dom Felipe levantou-se e, abrindo a porta da biblioteca, sentenciou: Isabel, providencie que a menina seja levada ao convento imediatamente. Não, pai, por favor. Cale-se, Ricardo. Você já nos envergonhou bastante, trazendo inúmeros problemas para dentro desta casa. Agora tenha juízo e obedeça. Ricardo, aflito, seguiu a mãe, na esperança de que ela o ajudasse a demover o pai da ideia. Filomena ficou na biblioteca, e depois que todos saíram, foi até a grande janela, que dava para o jardim, e sorriu, satisfeita e aliviada. Capítulo 35. Para Emily, extenuada pelas últimas emoções e pela noite mal dormida, o dia se arrastava. Sentada na cama, aguardava ansiosa os fatos que seu retorno haveria de desencadear. Pouco falara com o delegado, que logo pela manhã lhe trouxera o jornal, onde se estampava a fantástica atuação da polícia de Bilbo ao localizá-la. No final da tarde, ele surgiu enfurecido cela dentro. Seus familiares são gente realmente difícil. O que houve? Ameaçaram-me de não receber a recompensa. Sua sogra, foi ela que mandou o mensageiro me avisar. Veja só que Solvina não quer nenhum noticiário, quer tudo abafado. Por quê? Acho que desejam preservar o nome da família de escândalos. Será? E por que permitiram que sua fotografia, seu nome e especialmente sua fuga tivessem ampla divulgação? Deve haver outra razão para que busquem ocultar seu regresso. Devem ter outros planos para você, Emily, e acredito que não sejam nada bons. Emily suspirou. Deus é quem sabe, Pimentel. Só peço a ele que me ajude, me dê forças para suportar. Pimentel olhou intrigado. Não está com medo? Claro que estou. Não obstante o que posso fazer, reconheço que tudo o que nos acontece é consequência de nossos atos. Assim que Deus me ajude a ser forte e vencer as dificuldades que provavelmente eu mesmo ocasionei. Como que você fez? Não sei ao certo. O que sei é que nossas atitudes mesquinhas, aparentemente sem consequências, vão somando ao nosso redor energias densas e atraem pessoas e situações em consonância com o que projetamos. Que teoria complicada é essa do que está falando? Emily sustentou seu olhar por alguns instantes, depois, sem vacilar, continuou. São muito amplos os novos conhecimentos que estão ao nosso alcance. Isso que ele disse é apenas um aspecto da visão que os conceitos, as pesquisas e as experiências espíritas estão trazendo para nós. Pimentel aproximou-se da cela e, baixando o tom de voz quase num sussurro, inquiriu: Conhece o espiritismo? Já participou de alguma reunião das mesas girantes? Já falou com os mortos? Emily esboçou leve sorriso e disse: Essa é a impressão que todos têm, que ser espírita é falar com os mortos, que o espiritismo é constituído de sessões mórbidas e as pessoas que a ele se associam são supersticiosas e ignorantes. Não é nada disso. Trata-se de conceitos baseados em fatos comprovados. A relação com o invisível se dá assim, acontece o tempo todo.
e todas as pessoas, acreditam ou não, estão em contato com os mortos. Fazendo o sinal da cruz, Pimentel disse: Deus nos livre. É verdade, delegado. Estão sendo pesquisados e estudados centenas e centenas de casos no mundo inteiro. Médios que nunca se encontraram, que vivem em países diferentes, recebem mensagens semelhantes, tratando de temas complexos, sobre os quais eles mesmos não têm qualquer domínio ou sequer conhecimento. É impressionante. E muitos outros fatos estão sendo estudados por pessoas sérias, social, intelectual e moralmente. No entanto, o que a igreja pensa dessa religião é terrível. Diz que é o demônio que se comunica através das pessoas. E acha que a igreja poderia dizer outra coisa, delegado? O espiritismo busca, em essência, resgatar os valores cristãos que a própria igreja desvirtuou ao longo dos séculos, descortindo uma enormidade de explicações sobre as lutas, as dores e os sofrimentos que fazem parte da vida de todos nós. O maior valor desse novo conjunto de ensinamentos está em levar o homem de volta a Deus, de forma raciocinada, não mais pelo medo ou pela imposição, e sim pela vontade consciente. Pimentel ia fazer outra pergunta, interessado que estava no desenrolar da conversa, mas o auxiliar entrou esbaforido e disse: Chegaram. Eles estão aqui em sua sala. Os parentes de Emily? Perguntou o delegado. Eles mesmos. São quantos? Acho que 5. E foi difícil impedir a entrada de curiosos, pois reforça a vigilância. Quero todos em segurança. Olhando para Emily, perguntou: Está preparada? Ela respirou fundo e inclinou a cabeça afirmativamente. Sentiu o coração muito acelerado dentro do peito. O ar lhe faltava e quase não conseguia respirar. Então lembrou-se de Lucrécia, com seu olhar meigo e terno, e súbita serenidade apossou-se dela. Quando o delegado saiu com o auxiliar, ela procurou compor-se o mais que pôde. Penteou os cabelos curtos, arrumou o vestido e acomodou-se na cama, pedindo forças a Deus. Enquanto orava, divisou as entidades que a haviam abordado na noite anterior. Vinham vorazes a seu encontro, porém algo as impediu de continuar, a se conservarem à distância. Emily viu uma luz aproximar-se, e dentro dela desenhar-se o rosto amigo da avó, Heloíse, que a tranquilizou. Tenha fé, minha querida, confie. Você não está nem estará só. As lutas sempre serão árduas. É seu destino, mas a vitória está em suas mãos. Emily, sentindo paz e confiança indescritíveis, ia responder quando a imagem se desfez diante dela. Pimentel abriu a porta, seguido dos familiares da jovem. O rosto de Ricardo foi o primeiro que viu, depois Isabel, chispando ódio em sua direção. Em seguida o sogro e mais 2 pessoas que ela não conhecia. Ao vê-la, Isabel disse logo: Não é à toa que demoraram a encontrá-la. Agora entendo. Está ridicularmente reconhecível, que humilhante. Emily permaneceu calada, de corpo ereto e rosto sereno. Ao vê-la, Ricardo sentiu o coração disparar. Achou ainda mais linda, com os cabelos escuros e curtos. Conteve o ímpeto de entrar na cela e abraçá-la, mantendo aparente frieza. Dom Felipe aproximou-se da grade que os separava, olhou a jovem e virou-se para o delegado, dizendo: É ela. Aqui está a sua recompensa, e uma carta autorizando o delegado de Barcelona, Endo Garcia, transferi-la. Sem pegar a recompensa das mãos de Dom Felipe, o delegado perguntou: Para onde será transferida? Para onde acharmos mais adequado. Essa moça já nos deu bastante problema. Ricardo adiantou-se, fitando a esposa, disse: Vamos levá-la para outro sanatório mais perto de Barcelona. É mais seguro e ela terá melhor tratamento. Há médicos competentes que poderão ajudá-la. Compreendo, respondeu o delegado, agora se apossando da vultuosa quantia que Dom Felipe passava às suas mãos. Emily continuava quieta, surpreendentemente calma. Ricardo a observava, esperando reação similar à que tivera quando fora levada à força para o sanatório. Contudo, ela nada dizia e aparentava tranquilidade. Ele estava intrigado. Quando Dom Felipe se afastou um pouco para cuidar dos detalhes burocráticos da transferência, Ricardo achegou-se sutilmente à grade e disse baixinho: Você está bem? Estou, Ricardo, não se preocupe. Emily acompanhava tudo como se estivesse ausente do próprio corpo, como se assistisse a um episódio do qual não fosse a principal personagem. Dom Felipe
Encerrou seus acertos com Pimentel, que abriu a cela para Endo Garcia, delegado de Barcelona que viera com a família. Junto estava também um médico, que pretendiam pudesse ajudá-los, sedando Emily em caso de necessidade. Endo entrou e algemou a moça, que estendera os braços calmamente. O médico seguia tudo pelo lado de fora da cela. Ao notar a serenidade da nora, Isabel se enfureceu interiormente. Percebia que Emily estava equilibrada, e isso a incomodava ainda mais. Quando o policial a convidou a acompanhá-lo, a jovem solicitou: "Por favor, gostaria que o senhor levasse meus livros. Estão ali na cama." Endo Garcia pegou os livros e entregou-os a Dom Felipe. Depois voltou-se para ela. "Vamos." Emily respirou fundo, buscando conservar a serenidade, e os seguiu com passos firmes. Ao saírem do prédio, uma multidão aguardava, e dela vinham os brados: "Herege! Assassina!" Endo gritou: "Deixem-nos passar, abram espaço." O tumulto era grande. Os guardas de Pimentel fizeram um cordão de isolamento, possibilitando a passagem pela multidão. Ao se aproximar da carruagem blindada por grades de proteção, Emily avistou rostos amigos: Jairo, Sara, seu marido e filhos, e todos os companheiros do núcleo espírita que frequentava, bem como Miguel, todos estavam ali. Vendo-os, emocionou-se profundamente, e as lágrimas lhe desceram pela face. Chegou a carruagem e a colocaram para dentro. Rapidamente os cavalos foram postos em marcha. Ela ainda pôde ver os amigos e reconheceu a voz de Miguel gritando em meio à multidão: "Emily, faremos tudo o que pudermos para ajudá-la. Você não está sozinha." Conseguiu sorrir para eles, agradecida pelo gesto de solidariedade e apoio. A carruagem partiu depressa e sumiu na estrada que levaria de volta a Barcelona. Na mansão era grande a movimentação dos serviçais. O bispo de Barcelona viera pessoalmente informar Cíntia de que naquele dia seria levada para o imponente convento, que ficava a alguns quilômetros da cidade. As freiras que a levariam chegaram logo em seguida e esperavam na biblioteca quando o bispo desceu com a menina, que chorava angustiada. Ao ver Filomena ao pé da escada, ela gritou: "Tia Filomena, me ajude, por favor. Não quero ir a lugar nenhum." "Calma, é para o seu próprio bem. Dom Antônio não explicou tudo? Você vai ficar lá por uns tempos para estudar, preparar-se e ver se tem o chamado de Deus para servir a Santa Madre Igreja. É um privilégio. Mas eu não quero ser freira, tia. É ainda muito jovem para saber o que é melhor para você. Não gosta de ajudar outras pessoas como faz seu primo Fernando?" "Gosto." Assentiu a garota enxugando as lágrimas. "Então, poderá ajudar as freiras e um dia, quem sabe, até mesmo ter seu próprio orfanato." Cíntia calou-se. Puxada pelas mãos do bispo, foi quase arrastada para a biblioteca. Alguns dos servidores mais antigos da casa, que nutriam simpatia por ela, observavam penalizados. Filomena foi também até a biblioteca e, ao entrar, fechou a porta. Dom Antônio apresentou Cíntia à Madre Superiora. "Aqui está a menina. Precisa ser educada com rigor e cuidadosamente vigiada, para que não venha ter problemas iguais aos da mãe." Cíntia ouviu com os olhos cheios de lágrima e o coração apertado. Queria fugir, correr dali, mas estava presa. A Madre Superiora passou a mão pela sua cabeça enquanto garantia: "Não se preocupe, Eminência, faremos o melhor. Tem sido encaminhadas nós nos últimos anos com problemas semelhantes. Sabemos como conduzir situações como essa. Fique tranquilo. Além do mais, a família merece toda consideração." Pegou então as mãos da menina, que relutava suplicante: Não quero ir, por favor, tia, me ajude." "Já disse que é para o seu bem, Cíntia. Você é impertinente. Todos aqui estamos tentando lhe ajudar e parece que não quer recebê-la." A madre procurou explicar: "Esses casos são assim mesmo. Quanto mais relutam, mais estão sob as forças malignas, precisando de cuidados. Vamos, irmãs. Quanto antes partirmos, mais depressa essa menina será socorrida." E, agarrando as mãos de Cíntia, começou a puxá-la em direção à porta da biblioteca. Ela relutava, enrijeceu o corpo e a madre a levava com dificuldade. O bispo foi em seu auxílio e os dois, segurando um em cada mão, arrastaram a menina para fora. Ao sair, Cíntia viu o primo, que pálido e estático assistia à cena,
Sem dizer nada, ela gritou: Tio Fernando, me ajude. Não quero ir, por favor, eu não quero, por favor, me ajude. Fernando parecia paralisado e a menina continuava: Faça alguma coisa, tio Fernando, por favor, eu não quero ir, eu quero meu pai. A Madre Superior e o bispo, insensíveis à resistência e à aflição da menina, arrastaram-na até a carruagem e a puseram dentro dela, com 3 freiras a segurá-la. Com a situação sob controle, o bispo despediu-se das freiras e retornou à casa. Fernando, na porta, não sabia o que fazer. Dom Antônio dirigiu-se a Filomena. Está feito. Diga a Dom Felipe, especialmente a Dona Isabel, que seu pedido foi atendido. A menina receberá a proteção de que necessita. Embora esteja nervosa agora, haverá de se adaptar à disciplina do convento. Depois de se despedir de Filomena, virou-se para Fernando e disse, estendendo a mão: Venha ver-me assim que puder. O novo mundo precisa de missionários. Fernando beijou-lhe a mão e disse: Sim, eminência. O jovem quedou-se mudo. À entrada da mansão até a carruagem do bispo desaparecer. Sentia-se fraco, desolado. Os gritos de Cíntia ecoavam em sua mente e dilaceravam seu coração. Filomena estava ao seu lado. Ele então virou-se para ela e perguntou: O que foi que aconteceu, Filomena? Como convenceram Ricardo a fazer uma barbaridade dessas? Ricardo pouco tem a ver com isso. Foi impotente em impedir minha mãe de fazer o que era necessário. E notando o olhar triste do primo, disse: Ela vai ficar bem, Fernando. Está assustada, mas ficará bem. Você não compreende, não é? Nada lhe importa além de você mesma. Não enxerga nada nem ninguém. Ora, Fernando, não é verdade. Ela tocava suavemente as mãos do primo, que as puxou, dizendo: Nem a mim você respeita. Não se importa com o que penso, nem com o que sinto. Nunca se importou. Você só pensa em satisfazer suas vontades, exatamente como sua mãe. Fernando está me ofendendo. Por que fizeram isso com a menina? Diga. Você sabe muito bem. Eu tinha de tomar alguma atitude. Do contrário, nós dois iríamos sofrer as consequências. E temos muito mais a perder do que ela, que é somente uma criança. Cíntia é uma criança adorável, sensível e amorosa. Ela é a filha que eu gostaria de ter tido e não pude. Vê-la sofrer me entristece e atormenta. Não vou admitir. Filomena encarou o primo com desdém e rebateu. E o que acha que pode fazer? Acha que o bispo assumiu diretamente a condução da questão? O caso fugiu da sua alçada. Nada mais lhe resta a não ser me agradecer por poder continuar tranquilo, tendo sua vida e seus planos preservados. Fernando olhou demoradamente para a prima, depois disse, descendo as escadas: Vou pensar em algo. Não suporto ver a menina sofrendo assim, não é justo. Afinal, o que veio fazer aqui? Perguntou Filomena ao vê-lo sair. Saber notícias sobre a mãe de Cíntia, mas isso já não é importante. Ela foi encontrada e está a caminho da prisão, gritou a prima dessa vez. Fernando não lhe deu mais atenção. Desceu as escadas e, em passos rápidos, desapareceu na trilha que levava à paróquia. Ao perceber que não respondeu, Filomena entrou resmungando. Tolo. Capítulo 36. Após a partida de Emily, seus amigos se reuniram na casa de Sara, onde o ambiente era de preocupação. Jairo, em especial, mostrava-se triste e pensativo. Miguel procurou encorajá-lo. Vamos, Jairo, o que é isso? Anime-se. Não compreendo. Essa moça apareceu do nada, pondo minha vida de cabeça para baixo. Ainda assim, aos poucos fui aceitando, sobretudo porque Lucrécia via algo de especial nela, e até o último momento de vida me fez prometer que a apoiaria. Eu mesmo comecei a notar a transformação que se operou nela. Não há dúvida de que os princípios espíritas tiveram profundo impacto em suas atitudes, de tal maneira que ela se entregou à polícia por minha causa, depois de ter fugido em desespero. Contudo, não entendo o significado disso tudo. Agora Emily está de volta ao ponto de partida, ou seja, está presa outra vez. O que será de sua vida daqui por diante, Miguel? Colocando a mão no ombro do amigo, Miguel respondeu: Vamos nos empenhar em ajudá-la. Contratei um advogado muito competente que a defenderá. Já começou a estudar o caso e creio que em breve me trará notícias sobre a situação no tocante aos aspectos legais. Acima de tudo, porém, precisamos continuar orando e confiando em Deus. E não concordo com você, Jairo, quando diz que ela voltou ao ponto de partida. Ela mudou, está diferente.
Isso por si só altera toda a situação. Será que não errou ao se entregar? E se essa decisão tiver sido uma precipitação da parte dela? Não se angustie assim, Jairo. Confiemos em Deus. Lembre-se de nossa mais recente experiência com a queima de livros. Pensávamos que poderia impedir o crescimento do espiritismo e vejo que de fato está havendo. Sara então aproximou-se de Miguel e perguntou: o caso continua repercutindo a nosso favor? Cada vez mais. Os jornais ainda o noticiam. Periódicos da França também mencionaram o ocorrido. A intolerância vem sendo combatida e reprovada. Poucos dias depois do que aconteceu, em nosso grupo de estudos, já dobraram o número de interessados em entender melhor do que trata o Espiritismo. Tenho contato com outros grupos onde o mesmo efeito se verifica. Parece que todos querem saber o que havia nas obras queimadas. Creio que aqueles que se deixaram dominar pela intolerância não contaram com a curiosidade das pessoas, nem com a divulgação gratuita e em grande escala que teríamos a partir do evento. Eles nos prestaram um grande serviço. Por isso, Jairo, devemos orar por Emily e esperar pelos acontecimentos. Os enviados de Deus que nos orientam e auxiliam usam em nosso favor até o mal que supostos inimigos nos desejam fazer. Portanto, aguardemos com confiança em nossos instrutores espirituais e vamos agir com inteligência, utilizando todos os recursos disponíveis para dar conta da parte que nos cabe. Enlaçando o amigo em forte abraço, completou: anime-se, Jairo, e lembre-se de que ela não está sozinha. Mais aliviado, Jairo sorriu e deixou-se envolver pela ternura dos amigos. Miguel permaneceu com eles até o fim do dia e participou do grupo de estudos naquela noite. Na manhã seguinte, partiu para Barcelona com o firme propósito de ajudar Emily. A jovem estava sentada à beira da alta janela, por onde entrava o pouco de claridade que iluminava parcamente o pequeno quarto. Ela se sentia asfixiada, oprimida naquele ambiente. A porta se abriu e o médico que a trouxera entrou, junto com o enfermeiro, perguntando: como passou de ontem? Dentro do possível, nestas circunstâncias, passei bem, foi a resposta. Teve algum tipo de dificuldade para conciliar o sono? Muita dificuldade. Por fim, consegui cochilar e descansar um pouco. Sente-se fraca ou cansada agora? Não se preocupe, doutor. Estou perfeitamente bem. Dentro do possível, como já disse. É claro que eu me sinto triste e machucada com tudo o que está acontecendo, mas vou superar. O médico, com um sorriso irônico, concordou. Certamente que vai. Em seguida, determinou ao enfermeiro que aplicasse na paciente uma injeção calmante. Ao sair do quarto, informou: seu antigo médico está aqui e quer vê-la. Emily não respondeu. Depois que o enfermeiro deixou o quarto, levantou-se, tomou um pouco de água e voltou a se sentar. Não se alimentava desde que chegara. Emily fitou a marca deixada pela agulha em seu braço e lágrimas se formaram em seus olhos. Ela sabia que outra vez tentaram enfraquecê-la para acentuar seu desequilíbrio. Sem comida e tomando calmantes, ela ficaria mais e mais amortecida. A porta se abriu novamente e Francisco entrou. Emily não perdeu a serenidade. Sentada à beira da janela, saudou: como vai, doutor? Não me surpreendo em vê-lo. Na realidade, já o esperava. O médico se colocou bem perto de Emily, que olhava com firmeza. Acariciou-lhe os cabelos, o rosto e depois disse, quase murmurando: o que fez com seus lindos cabelos? Não gosta deles escuros? Eu gosto. Achei que me fazem parecer menos frágil. Afastando-se ligeiramente, ele concordou: de fato parece menos frágil. Vejo que sarou completamente da pneumonia. Você quase morreu, sabia disso? Obrigada por ter cuidado de mim naquela ocasião, Francisco. Ele então segurou suas mãos e disse: tive saudade, Emily, muita saudade. Continuo interessado em ajudá-la. Levando as mãos de Emily aos lábios, beijou-a várias vezes. Depois continuou: só insisto que você precisa cooperar. Afinal, Francisco, o que você quer? O mesmo de antes eu quero você. Emily se ergueu, caminhou até a mesa, tomou mais um pouco de água e, voltando-se para o médico, disse: você me auxiliou em um momento grave e serei sempre agradecida, mas nada mudou em meus sentimentos, Francisco. Apesar de tudo, ainda amo meu marido. O médico se aproximou de novo, quase encostando seu rosto no dela e provocou: onde está seu marido agora?
Já abandonou uma vez e está repetindo isso. De que adianta sua dedicação a ele? É inútil. Ricardo não retribui seu amor. Não importa, Francisco, meu coração ainda é dele. Embora me sinta realmente magoada com tudo o que houve, continuo tentando compreender as razões de meu marido. Emily se afastou do médico e voltou para junto da janela. Francisco se irritou, dizendo rispidamente: persiste em relutar, não é? Poderíamos desfrutar momentos inesquecíveis. Eu ajudaria nesta clínica com os médicos, atenuando as orientações que eles têm da parte de sua família. Poderia forçá-los a alimentá-la melhor e levá-la para tomar sol. Você vai definhar aqui dentro, Emily, até morrer. Não se iluda, sentindo-se forte. Sei que está diferente. Contaram-me que está mais controlada e vejo que é verdade. Todavia não se iluda. Essa força não vai resistir por muito tempo. Em breve, sem comida e com a medicação, ficará debilitada. E aí, minha querida, não vai adiantar me pedir ajuda. Estou aqui me oferecendo para auxiliá-la. Se me recusar, será a última vez, e não mais serei piedoso. Emily ergueu os olhos, fingindo, e disse intrépida: como já disse, Francisco, seria eternamente grata por ter me assistido. Sem você talvez não estivesse aqui agora, mas nada tenho a lhe oferecer, além de amizade, justamente como antes. Sinto muito. O médico olhou para ela com desdém e disse: não tanto quanto sentirá mais tarde. Em seguida se levantou e saiu sem olhar para trás. Emily deitou-se na cama e, chorando, pediu a Deus que a amparasse, dando-lhe a força necessária para que fosse capaz de suportar tudo o que ainda estava por vir.